nosso cérebro, o resto é tipo reserva. E tá voando. Tipo aquele filme Lucy, que a mulher usa 100% do cérebro. Sim, mano. E também tem um documentário que eu vi no outro dia, que foi que se nós treinarmos nosso cérebro, nós conseguimos até voar, sabia? Muito bem, somos quentes. Jovens, um aviso. Isso aí é baboseira, papo de doido. Não caiam nessa. Nós, seres humanos, já utilizamos o nosso cérebro com a capacidade máxima. Não existe uma superpotência escondida ou que deva ser usada que a gente ainda não alcançou. Acabou. Papo tá bom, velho, mas ó, tem um clique, agora eu tenho que ir no mercado. Te faço o pix mais tarde. Ok, tchau. Fala aí, solteiros. Meu velho. Minha mulher chegou lá em casa esses dias falando que tava com Parkinson. É mole um trem desse? Mas pra mim isso aí é só nome chique pra estresse. É isso mesmo, velho. É tudo psicológico. Minha carteira treme toda, mas se acalmar para. Jovens, o que meus amigos falaram agora foi mais um papo de doido. Não caiam nessa. A doença de Parkinson é uma condição neurológica degenerativa causada pela morte progressiva de neurônios que produzem dopamina na substância negra do cérebro. Essa perda causa sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e instabilidade postural. Não é uma doença psicológica ou nervosa causada por estresse e ansiedade. Embora o estresse possa piorar esses sintomas, o Parkinson tem uma base biológica clara. Não é caso de estresse ou nervoso. Jovens, Bom dia, professor. jovens, me digam aí onde foi que eu parei na última aula. Obrigado, jovem. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto com o sistema nervoso. Prosseguimento aqui ao nosso assunto, vamos falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai representar uma rede de comunicação do nosso organismo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que vai captar mensagens, estímulos vindos do ambiente. Vai arquivar essas mensagens de estímulos e vai elaborar respostas que vão ser dadas a partir de quê? Movimentos, sensações e constatações. Agora, prosseguindo, como é que ele está dividido? O sistema nervoso ele está dividido entre central e periférico. No sistema nervoso central, o que nós temos? O encéfalo, localizado no crânio, e a medula espinhal, que está na parte posterior do corpo, na coluna. E o sistema nervoso central, como eu falei, formado por encéfalo e pela medula espinhal, é protegido pelas meninges. Professor, o que são meninges? Essa eu posso responder. Clara, as meninges, elas vão ser ali as três membranas que vai revestir e proteger o sistema nervoso central. Ela vai ajudar a amortecer e também os impactos e também a regular a pressão interna. De uma forma, falando de fora para dentro, a gente vai ter primeiro a dura mater, que é a mais externa. Ela vai ser espessa e vai ser composta por tecidos densos e com fibras colágenas, nervos e vasos sanguíneos. Depois vai ter a aracnoide, que ela ali é intermediária. Ela vai ser feita de tecidos conjuntivos e ela vai ter o aspecto de teia de aranha, tanto que o nome é destinado dessa característica dela. E vai ter a pia mater, que é a mãe delicada. Ela é mais interna e ela vai ali ela vai estar aderida, na verdade, ao encéfalo e à medula. E ela vai ser composta por tecidos conjuntivo frouxo e ricamente vascularizado. Exatamente, jovem. E agora, falando mais acerca do encéfalo, temos que enfatizar como ele está dividido. Primeiramente, cérebro. É o órgão mais importante do sistema nervoso. Ele está dividido entre duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É sede dos atos conscientes do corpo,
da memória, dos atos conscientes, inconscientes também, da memória, da inteligência, da imaginação e dos controles dos movimentos voluntários do corpo. O cerebelo, ele está atuando na parte posterior, abaixo do cérebro, e ele vai ter função no quê? Na parte da coordenação motora do corpo. Ele vai memorizar os movimentos motores. E o tronco encefálico, localizado na parte inferior do encéfalo. O tronco encefálico vai conduzir os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, ele vai produzir os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos e também os reflexos. Agora, falando do sistema nervoso periférico, que é formado por nervos que se originam do encéfalo e da medula espinhal, que são partes do sistema nervoso central, eles vão ter a função de conectar esse sistema nervoso central ao resto do corpo. E ele vai fazer isso de dois tipos de nervos, os cranianos e os raquidianos. Alguém aqui da sala poderia me explicar o que são? Eu sei, professor. Os nervos cranianos distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo e sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motores, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Já os nervos raquidianos são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. São formados de neurônios sensoriais que recebem estímulos do ambiente e neurônios motores que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. Exatamente, jovem. Então, é a partir disso que a gente vai ter a atuação do sistema somático e autônomo. Não acredito nisso. Eu estou bem. Jovem. Jovem. Você estava dormindo por quê, jovem? Madruguei. Certo. Então agora eu quero que você me explique, né? Já que você está prestando bastante atenção na aula, sobre a parte somática e autônoma do sistema nervoso. Se eu não me engano, era o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O somático, pelo que eu lembro, ele regula as ações voluntárias, ou seja, aquelas ações que a gente pode exercer nossa vontade, assim como ele também regula a musculatura esquelética de todo o nosso corpo no geral. E o autônomo, ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e ele apresenta em geral duas subdivisões: o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o outro seria o parasimpático, que inibe o seu funcionamento quando não é necessário. No que o nosso jovem disse, temos o quê? Que esses dois sistemas eles têm funções contrárias. O sistema simpático, ele tem ação, ele vai agir, né, no caso, quando o corpo estiver em momento de ação, ele estiver lá em momento de agito. No caso, uma prática de um esporte. Por exemplo, a sua pupila ela vai dilatar e a frequência cardíaca vai aumentar. Já o parasimpático, em momento de repouso, você está lá sentado no sofá descansando, a frequência cardíaca vai diminuir e a pupila vai contrair. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele regula as funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham em estado normal, em modo constante. Partindo agora, eu vou falar sobre a unidade funcional do sistema nervoso, que é o neurônio. O que seria o neurônio? Ele é uma célula fundamental do sistema nervoso, especializada em conduzir os impulsos nervosos. E ele é composto por três principais partes: o corpo celular, também podemos ser chamado de soma. Ele tem o núcleo desse neurônio e é responsável pela manutenção celular. Temos o axônio, que é uma estrutura longa que vai conduzir o impulso elétrico do neurônio para as terminações nervosas, e temos o detritus, que são ramificações que vão receber os estímulos nervosos e sinais químicos de outros neurônios. Então agora vamos passar para os impulsos nervosos, ou sinal elétrico. Bom, os neurônios eles vão se comunicar por meio de impulsos elétricos, chamados potenciais de ação.
Esses impulsos são gerados pela movimentação de íons, que são principalmente de sódio e potássio, através da membrana celular do neurônio, que altera a carga elétrica interna. Quando um neurônio é estimulado, ele vai gerar um potencial de ação que vai percorrer o axônio até as terminações, onde ele vai desencadear a liberação de neurotransmissores na sinapse. Professor, o que é uma sinapse? Professor, eu sei responder essa. A sinapse, ela vai ser ali a região onde o neurônio vai transmitir o sinal para outro neurônio, que pode ser tanto um músculo ou uma glândula. A transmissão, ela vai ser feita quimicamente, por neurotransmissores. O processo acontece por meio do impulso elétrico chegando até a extremidade do axônio, e isso vai provocar essa liberação dos neurotransmissores na vesículas sinápticas. A partir disso, os neurotransmissores vão atravessar a fenda sináptica e vão ligar-se aos receptores na membrana do neurônio receptor. Nisso, essa ligação pode estimular ou inibir a geração de um novo potencial de ação. Nesse caso, jovem, como você me explicou sobre a sinapse, poderia me falar também sobre os neurotransmissores e as funções deles? Professor, eu sei a dopamina, que a sua função ali vai estar envolvida no prazer, na motivação e também no controle motor. Tem a serotonina, que ela vai regular o humor, o sono e o apetite. E também sei o GABA, que ele é um neurotransmissor inibidor, que reduz a atividade neural e vai provocar uma sensação de relaxamento. Bom, jovens, tendo dito tudo isso, então eu convidei aqui agora dois especialistas, dois colegas meus, para explicar como os fármacos e as drogas vão afetar o sistema nervoso. Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Azeredo, formado em Neurociência, e hoje eu vou falar sobre os efeitos recreativos das drogas e como elas atuam no nosso sistema nervoso. Para começar, elas são substâncias utilizadas com o objetivo de alterar o nosso estado de consciência e provocar sensações de prazer, euforia ou relaxamento. Elas afetam diretamente o cérebro, principalmente a comunicação entre os nossos neurônios. No sistema nervoso, essas substâncias interferem na ação dos neurotransmissores. Um exemplo disso é a dopamina, que é ligada à sensação de recompensa e prazer. Drogas como a cocaína aumentam artificialmente essa dopamina, gerando uma euforia muito intensa. Já o álcool, que é outro exemplo, é um depressor que reduz a nossa atividade cerebral, causando desinibição. E essas alterações podem afetar temporariamente o humor, a percepção, a coordenação motora e o nosso julgamento. É importante ressaltar que, embora o efeito imediato possa parecer positivo, o uso repetido tem consequências muito graves. Agora eu vou abordar o impacto bioquímico da dependência no nosso sistema nervoso, que provoca mudanças muito profundas no nosso cérebro. Quando o uso dessa droga se torna constante, o sistema nervoso acaba se adaptando e altera a produção e funcionamento dos nossos neurotransmissores. O cérebro deixa de produzir a dopamina de forma natural, ficando dependente da substância externa para sentir prazer. E com o tempo, a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito, o que a gente chama de tolerância. A tolerância dela vai aumentando. Se a substância é retirada, surgem sintomas de abstinência, como ansiedade, irritação, tremores e, em casos mais graves, convulsões. Essas alterações afetam áreas importantes como o nosso córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, e o sistema límbico, relacionado às nossas emoções. É por isso que a gente deve ressaltar que a dependência não é só física, mas também emocional. E além de tudo que eu trouxe para vocês agora, a prevenção é fundamental. Se informar, conversar e compreender os riscos reais do uso das drogas é uma forma de proteger a nossa saúde mental e física, especialmente entre as pessoas mais jovens, que muitas vezes elas se sentem pressionadas ou curiosas de testar essa droga justamente por esse boato de ser muito bom inicialmente. Só que ela causa uma dependência química e é uma doença, e como qualquer outra, precisa de tratamento, o apoio profissional e também a compreensão tanto da sociedade quanto da família. Agora, para encerrar minha apresentação, eu quero reforçar que essas drogas,
embora possam causar prazer momentâneo, provocam consequências sérias no nosso sistema nervoso e na qualidade de vida. E é entendendo esses efeitos que você dá o primeiro passo para fazer as escolhas mais conscientes e a cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá, eu sou o Dr. Daniel, também formado em neurociência, e hoje eu vou falar um pouco sobre os fármacos e a relação deles com o sistema nervoso, além de explicar os impactos da dependência, tanto de medicamentos quanto de drogas recreativas. Para começar, é importante entender a diferença entre uso terapêutico e uso indevido. O uso terapêutico acontece quando os medicamentos são indicados por um profissional de saúde, com a dose certa, para tratar algum problema como ansiedade, depressão ou transtornos mentais. Já o uso indevido é quando a pessoa toma por conta própria ou usa de forma exagerada, misturando com álcool, por exemplo, ou até usando para se sentir-se bem sem necessidade médica. E aí os riscos aumentam muito, né? Outro ponto importante é que existem vários tipos de fármacos psicotrópicos, que são aqueles que atuam no cérebro e no sistema nervoso. Alguns exemplos são ansiolíticos, que servem para diminuir a ansiedade e o estresse, como o famoso clonazepam, antidepressivos, usados para tratar a depressão, como a fluoxetina, e também os antipsicóticos, usados em caso de esquizofrenia ou alucinações, os estimulantes, como a ritalina, que aumenta o foco e a atenção, e ainda estabilizadores de humor, como o lítio, que ajuda no transtorno bipolar. Esses medicamentos atuam em substâncias químicas que já existem no nosso cérebro, e elas são chamadas de neurotransmissores. Por exemplo, os ansiolíticos aumentam a ação do GABA, que é um neurotransmissor que acalma o cérebro. Já os antidepressivos aumentam a serotonina, que está ligada à sensação de bem-estar. Os antipsicóticos reduzem os efeitos da dopamina em excesso, podem causar delírios e alucinações. Esses remédios são usados em diversas situações clínicas, como transtornos de ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH e por aí vai. Agora entrando na parte da dependência. Tanto os fármacos quanto as drogas recreativas podem causar alterações na química do cérebro. A diferença é que os fármacos, quando usados corretamente, têm um objetivo médico. Já as drogas recreativas geralmente são usadas sem controles e só para obter prazer imediato. Mas os dois tipos podem ativar o mesmo sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que dá aquela sensação de prazer. A dependência ela pode ser de dois tipos. A física, quando o corpo se acostuma com a substância e começa a precisar dela, quando a pessoa para de usar a substância, sente sintomas como tremores, dores ou insônia. E a psicológica, que é quando a pessoa acredita que só consegue sentir-se bem ou relaxada se usar aquela substância. Em muitos casos, os dois tipos de dependência podem aparecer juntos. Por fim, o uso prolongado de fármacos podem causar vários efeitos colaterais, entre eles a tolerância, que é quando o corpo vai se acostumando e precisa de doses maiores, síndrome de abstinência, quando surgem sintomas ao parar o uso, problemas cognitivos, como perda de memória ou raciocínio lento, e danos em órgãos como fígados e rins, que fazem o trabalho de eliminar essas substâncias. É por isso que o uso desses medicamentos deve sempre ter acompanhamento médico. Mesmo os que parecerem inofensivos, como calmantes ou remédios para dormir, podem causar sérios prejuízos se usados sem controles. Enfim, o equilíbrio entre o uso correto e o abuso de fármacos é delicado. Entender como essas substâncias atuam no nosso cérebro é essencial para a gente cuidar melhor da saúde mental e evitar problemas maiores. Bom, jovens, essa foi a aula de hoje sobre o sistema nervoso. Semana que vem a gente continua o assunto.